Vamos ler aí no capítulo 13 de Apocalipse. Glória a Deus. 13 de Apocalipse. Vamos ler 13 de Apocalipse. Glória a Deus. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Palavra de Deus, tomem assento dando glória. Glória a Deus. Meus irmãos, o número da besta, vamos dar sequência, ok? Vamos dar sequência ao seminário que estamos aí já há alguns domingos falando, não é? E eu, igreja, em tempos de crise, falamos muitas coisas que aconteceriam, e agora estamos falando algumas coisas sobre a escatologia bíblica, o que acontece, arrebatamento, pós-arrebatamento, o que vai acontecer no céu, o que vai acontecer na terra. E isso é bom, é maravilhoso, porque você se prepara para os céus. O mundo está se preparando para o anticristo, a igreja está preparando para Cristo. O mundo está se preparando para ser enganado. A igreja está se preparando para encontrar aquele que ninguém engana e que tudo esclarece. Ele é a verdade. E assim vai. Uma coisa que nós temos que entender nesses dias, meus irmãos, é que a igreja está sendo corrigida por Deus. E os que estão entendendo e se corrigindo, estão se colocando prontos para o arrebatamento, prontos para serem instrumentos de Deus, prontos para serem resistentes àquilo que vai se levantar cada vez mais contra a igreja. Nós não passaremos pela tribulação, segundo o que nós entendemos, naquilo que nós defendemos, porque tem pré-tribulacionista, pós-tribulacionistas e um punhado de tribulacionista para frente, assim como sobre milênio e etc. Mas nós estamos indo dentro daquilo que nós cremos biblicamente, ok? Nós não estamos crendo porque descobrimos que, ou pensamos que, não, é o que a gente entende da palavra de Deus, e vocês verão no decorrer dos estudos. Então, nós não vamos passar pela grande tribulação, mas passaremos pela pré-tribulação, passaremos pelas dores de parto. E esses sinais desses dias, eles são para a correção da igreja. Querem que ligue mais esse ar daqui? Por favor. Então nós vamos passar, olhe para cá, nós vamos passar por uma pré-tribulação, não porque Deus quisesse, mas porque Deus sabe que necessita. Porque nós somos muito, muito exaltados, cheios de si mesmos, e a gente acha que todo mundo deve alguma coisa para nós, e quando a gente enfrenta luta, a gente se humilha. Nós voltamos à nossa posição. Com Deus, mais bem-aventurada coisa não é receber. Com Deus, mais bem-aventurada coisa é dar. Com Deus, mais bem-aventurada coisa não é padecer não perseguições,
Mas bem-aventurados são os que são perseguidos. Com Deus é diferente, meu irmão. E por que Deus, aparentemente, pelos tantos de textos que lemos, ama nos atribular, ama nos fazer passar por vales, por cavernas, por momentos difíceis e dolorosos da vida? Por quê? Porque nós somos quem somos e só nos corrigimos com as dores. Mentira? Nós queremos viver sem dores, mas sem dores nós nos afastamos de Deus, nos tornamos arrogantes, crescidos demais, cheios de si demais. E Deus sabe trabalhar conosco, somos barro. Quando o salmista falou assim, lembra-te que somos pó, na verdade Deus é que tinha que falar para nós, lembra que você é pó. Lembra que você precisa, que você necessita, que você não é ninguém sem Deus, que você precisa do outro, que você precisa da mão do outro, e que você não é a mão, você precisa de mãos para te ajudarem. Não, mas eu sou rico, tenho muito dinheiro. Precisa dos que consomem seus produtos. Não, eu sou o homem mais milionário da terra. Se pararem de comprar seus produtos e fazer aquilo que te dá dinheiro, você vai tornar o homem mais pobre da terra. Nós precisamos uns dos outros e ninguém é uma ilha. Por isso o ostracismo é a falência do ser. Entrar dentro de si mesmo, não, você tem que ir para o outro. Você tem que ter comunhão com o outro. Você que tem comunhão com esses amigos do mundo, eles te levarão para o mundo, saiba disso. Você que tem comunhão com os irmãos da igreja, vocês andarão juntos para Cristo. Nós somos produto do meio nesse caso. Entende? Por isso que a Bíblia manda a gente andar com quem serve a Deus e comunga a mesma fé. Não tem julgo com infiéis. Então, entenda, Deus está corrigindo a igreja nesse tempo, está trabalhando. Eu quero falar essa palavra, não que não seja comigo, mas para você individualizar, para você olhar, Deus está trabalhando com você, não é com a sua esposa, não é com seu esposo, não é com seu filho ou filha, Deus está trabalhando com você. Cada um de nós somos trabalhados na medida da necessidade de Deus, e isso é maravilhosíssimo, porque se Deus está trabalhando comigo, é porque Ele me quer com Ele na glória. O dia que Deus parar de trabalhar com você, peça misericórdia, vá para seu quarto, chore ao ponto da sua cama nadar nas suas lágrimas, Salmo de número 6, para ver se Deus te ouve e volta a trabalhar com você, porque nós somos seres em construções. A psicologia fala que nós somos um ser em construção, mas a Bíblia revela que nós somos seres trabalhados por Deus em construção. Somos servos em construções. Deus está trabalhando conosco, Deus está trabalhando comigo e com você, preparando para o céu. Aceita a correção, aceita a palavra, se humilha, pega essa arrogância sua, joga na lata do lixo, chuta a sua arrogância para a boca do Satanás e assuma a humildade que houve em Cristo. O seu Cristo foi humilde, acorda. Deus está trabalhando conosco, Deus está trabalhando comigo, diga isso, Deus está trabalhando comigo, graças a Deus. Você que não falou, o problema é seu, Deus está trabalhando a si mesmo. Você mostrou que é ignorante e arrogante, não vale muita coisa não. Mas Deus está trabalhando com você, sim. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, e dentro de tudo isso que temos falado, então o que você tem que entender é isso. O mundo vai não. Deus está trabalhando comigo. Tira o olho de lá e põe o olho em você. E se coloque dentro do que Deus tem falado ultimamente. Se você nunca se colocar, nunca vai acontecer o que Deus falou. Você tem que estar preparado para chegar ao lugar. E se Deus resolver te colocar lá, sem você estar preparado, grande é a ruína.
Eu já conheci gente que ficou tão brigando com Deus, que Deus pôs a pessoa, desviou. Eu não quero, eu quero morar no céu. Coloca eu onde o Senhor quiser, Senhor, onde o Senhor quiser, eu quero morar no céu. Eu quero morar no céu, eu não abro mão de morar no céu, eu quero o céu. Amém? Entenda isso, é simplesinho assim. Bom, o número da besta. Então vamos falar um pouquinho mais agora, prosseguir com o seminário. Você que perdeu alguma coisa, olhe para as escolas bíblicas passadas. Está lá no YouTube salvo e no Facebook. Nós estamos agora, vamos falar sobre o número da besta. Tem algumas conjecturas a respeito do número da besta. Uma delas que não é 666, mas 616. Por causa de alguns textos que acharam lá e etc. Mas, outra coisa, quando eles fazem, eles sabem que João estava escrevendo coisas para a igreja nesse tempo, que ele queria codificá-las para que a igreja decodificasse. Queria que a igreja entendesse o que ele estava falando em código, para que as autoridades não descobrissem nessas escrituras o que estava sendo dito à igreja. Já observou que hoje parece que a gente tem que falar assim também? Porque tem umas coisas que ficam atrapalhando nossa transmissão no YouTube, no Facebook. Quando você fala uma palavrinha que eles julgam que está contra isso ou aquilo, que é um sistema que está armado mundialmente, aí começam os cortes, né? Nós temos várias coisas acontecendo por aí nesse sentido. Mas acima de tudo, o livro do Apocalipse é uma revelação das coisas que estavam acontecendo naquela época. João fala isso no capítulo 1, que iriam acontecer em tempo breve e que iriam acontecer em tempo futuro. Então são 3 direções o livro do Apocalipse. Então ele conta coisas para a época, mas revelando coisas para o futuro. E a palavra de Deus é maravilhosa com relação a isso, né? Quando a palavra de Deus fala sobre Isaías 7, né? Um menino se nos deu, aí ele fala do sinal, versículo 11, versículo 14, fala do sinal da vinda, a virgem conceberá e dará à luz. Na época houve isso, aconteceu isso, mas estava revelando a virgem que viria, a Maria, que conceberia e daria à luz. Mas na época de Isaías houve esse sinal também, mas dentro da revelação para o tempo e para o tempo que viria lá na frente, o Messias. Entenderam, sim ou não? Está claro, sim ou não? Quem está aqui dentro? Então tá bom. Então por isso que eu quero falar aqui. Nesse número 666, se você fizer a conta como eles faziam nas letras, cada letra hebraica tem um número que representa aquela letra. Então quando você escreve Nero César em hebraico e soma as letras, dá 666. Entenderam? Então para a época, quem que era a besta, quem que era o mal da época? O Nero. E ele fez atrocidades. Mas aqui está revelando outra coisa mais profundamente. O número escatológico, lá do futuro, sobre a besta, que muita coisa é uma incógnita. Mas, para você entender, o número 6 na Bíblia representa o homem, elevado no seu poder, elevado nas suas misérias. 666 é um 6 para cada um que compunha a trindade satânica. É elevação do homem. O homem dragão, o homem anticristo, o homem falso profeta. Entende, sim ou não? Então ele fala de uma trindade imperfeita. Desses 3 que compõem a trindade satânica. O mundo, por um período de tempo, estará sob o domínio desses 3. Não podemos fazer afirmação precipitada quanto a este personagem, que terá um número de identidade 666. Mas isto é certo, aparecerá como chefe
político-religioso da face da terra. O Império Romano vai ser restaurado, conforme Daniel 9:26, e conforme o que lemos em Apocalipse 13, de 1 a 10, na leitura da outra lição. Perseguirá Israel, matará as duas testemunhas que vão surgir, Apocalipse 11:7. Quem já ouviu falar das duas testemunhas? Farão prodígios, sinais e tal, não sei o que, depois elas serão mortas. E depois de mortas, elas serão cortadas, os corpos serão cortados, partidos, ninguém vai aceitar enterrar até o terceiro dia, ficarão 3 dias lá. E o povo zombando e fazendo festa, porque as duas testemunhas foram mortas. Quem são as duas testemunhas? 3 prováveis nomes, nós não vamos entrar aqui no mérito dessas questões, mas 3 prováveis nomes, é um estudo à parte isso aqui. Enoque, porque Enoque não foi morto, ele foi. Quem mais foi trasladado? Elias foi. Então, muitos acreditam que Enoque e Elias, outros incluem Moisés, porque não acharam o corpo de Moisés, etc., mas é outro caso, outro estudo, entendeu? E essas duas testemunhas voltarão à terra com prodígios e milagres nessa época da grande tribulação. E aí o que vai acontecer? Serão mortos 3 dias picados lá na praça, e de repente o Espírito de Deus virá sobre eles e ressuscitará as duas testemunhas. E aí vai, mas não é o nosso estudo aqui. O iníquo, ele vai ser destruído e aniquilado na volta, no completar da segunda volta de Cristo. A primeira volta ele vem até os ares e a igreja é arrebatada ao encontro dele. Enquanto a igreja está sendo julgada nos céus, galardoada ou não, alegrando ou passando tristeza e vergonha por não ter feito nada para Deus ou feito por obrigação. Obras de feno, palha e madeira serão queimadas pelo fogo, mas obras de pedras preciosas, prata e ouro serão refinadas e aparecerão. As obras nossas têm que pelo fogo aparecerem diante dos olhos do Cordeiro. Então vai ter vergonha, mas vai ter alegria e galardoamento, sei lá como é que fala. Aí, quando chegar lá e tiver 3 anos e meio de julgamento da igreja, e depois bodas do Cordeiro, nesses 3 anos e meio, a ceia maravilhosa com o Senhor Jesus, aqui na terra haverá esse período de falsa paz, 3 anos e meio. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quando terminar lá os 3 anos e meio de julgamento e os 3 anos e meio de bodas, de festa, o Senhor com a igreja continuará descendo. A igreja vai subir, lá tem tudo o que acontece que eu falei, e aí Jesus continua descendo e agora com a igreja. A Bíblia diz que ele virá num cavalo branco, aleluia, com os seus santos anjos, e a igreja descerá com ele para reinar 1000 anos na terra. Quando ele vier, a Nova Jerusalém desce lá no monte, a Jerusalém desce lá no Monte das Oliveiras, que vai ser partido ao meio, Zacarias 14:4, se eu não me engano, vai ser partido ao meio, vai fazer um lugar plano, e a redes de hotéis, eu sempre gosto de falar isso, Hilton, queriam construir um hotel no lugar mais movimentado do mundo, que é o Monte das Oliveiras, e lá os geólogos estudaram e descobriram, esse monte não pode ter construções a esse nível, porque, não sei porquê, mas há algum tempo, este monte está condenado a partir-se ao meio. E lá em Zacarias está dizendo que ele vai partir ao meio, um lugar plano, e a Jerusalém vai descer. A igreja vai ser, aleluia, vai reinar com Jesus, Jerusalém será sede, mas o Senhor vai até o Armagedon, lá no Armagedon, né, que é a montanha de Megido, e vai, quando ele estiver vindo, o anticristo perseguindo Israel, nós vamos ver esse final aqui, com o assopro da sua boca, o diabo vai ser aniquilado, sem poder, e depois vai ser atirado no lago de fogo e enxofre, com a besta, o falso profeta e todos quantos os nomes não foram achados escritos no livro da vida. Sua guerra é para manter seu nome escrito no livro da vida. Então, vai acontecer tudo isso, mas nós já estaremos com Cristo, graças a Deus. Ok? Sobre a besta, esse número é um número
que pode ser colocado, mas aí já tem muita gente no mundo todo colocando este número em afronta a Deus, já é um prenúncio, já está bem claro sobre isso. Tem muita gente adorando Satanás, dizendo que ele é melhor que Jesus e blasfemando o nome do Senhor. Tem muitas igrejas satânicas por aí, a entrada é o nome de Jesus num tapete para você pisar, porque eles blasfemam de forma terrível. Dizem que eles atribuem a Jesus o que nós sabemos de Satanás, entendeu? Já viu esse negócio do que eles estão fazendo ultimamente? Acusando os outros que não fazem daquilo que eles fazem. É por aí que está acontecendo e o que vai acontecer na questão. Porque ele veio para blasfemar de Deus, para injuriar e caluniar e blasfemar. Ok? Normal? Quem não tiver o número da besta no período da grande tribulação, não compra, não paga, não tem como movimentar. Por isso que vai ser uma pressão tremenda, mas nós vamos falar mais na frente. E agora nós vamos entrar numa outra coisa. Vamos lá, Mateus 24, 21. Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, primeiro livro, 24, por favor. Vocês gostam desse assunto? Silvano Oliveira, bem-vindo. Rivaldo Santos, Deus abençoe todos aí. Juraci Brandina, mamãe da irmã Selma, e a Feca Oviedo, Marcela, Ana Carolina, queridos, bem-vindo. Netinho ou Netinha, bem-vindo. Jean Machado Simões e Franciele e Rebequinha, bem-vindos. Amamos vocês todos. Glória a Deus. Ok? Vamos lá? Olha o que está escrito, 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. É um momento de maior dor sem precedentes e procedentes. Sem momento algum na terra haverá dor tão grande, lutas tão grandes, problemas e aflições tão grandes. E é a grande tribulação. A palavra tribulação, nesse caso, significa cumprir com força. Também cumprir com força, como se faz com as uvas no lagar. Não é? Vai pisando, eu não gosto muito daquele jeito não. Os cabras descalços, pisando nas uvas, depois o outro vem e toma. Ou que se faz com a cana de açúcar na moenda. Triturar, até tirar o último caldo. A grande tribulação é o período de maior angústia da história humana, em que os ímpios serão obrigados a reconhecer quão terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O escritor aos Hebreus fala, acho que é 10, 29, depois confiram, fala, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, quando a gente lê a Bíblia, e ler as ameaças, e ler os juízos, e ler as condenações, nossos corações deveriam se encher de temor e tremor. Deus não brinca com ninguém, Deus não é objeto de brinquedo também de ninguém. Não brinque com o nome de Deus, Deus não veio para ser brincado, Ele veio para ser temido, respeitado e amado. Não use o nome do Senhor Deus em vão, não brinque com as coisas espirituais. Uma das coisas que eu acho chato, meu coração dói, é ouvir pessoas imitando línguas estranhas. Você sabe quanto custa? Quanto custou para Jesus trazer o Espírito Santo a nós? Custou a vida dele e as dores todas que ele sofreu. E não é dor que tenha como a gente explicar. E a gente brinca de falar em língua, brinca de não sei o quê, brinca de ficar na igreja, brinca de estar na igreja só porque é obrigado a estar na igreja. Você não vai ser salvo, irmão. Não venha para a igreja por obrigação, não.
Vem porque você sabe que Jesus é Jesus, que você quer Jesus, que você tem, ainda que tenha tribulação, dificuldade lá fora, o coração, uma guerra, batalha, fala, não, mas eu vou, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu amo Jesus. Venha por causa disso. Pastor, eu estou pensando em ir para o mundo. Você está pensando em ir para o mundo, por que você não pensa em ir para o céu? Você não sabe o que é inferno. Ah, pastor, aos ignorantes. Ah, pastor, mas eu não vou também servir a Deus por medo do inferno. Eu sirvo a Deus por tudo. Porque amo Jesus sobre todas as coisas. Eu tenho medo do inferno. Não tem medo. Você não tem medo do inferno, não? Vou pedir para Jesus te mandar lá. Aí quem sabe você volta dizendo, nunca que eu quero ir para lá. Porque é um lugar onde o fogo não apaga, criatura. Põe isso na sua cabeça. Eu quero que você hoje ponha aí uma vela acesa, alguma coisa acesa, e queima só a pontinha do seu dedo mindinho durante meia hora. Tudo bem? Agora depois coloca o corpo inteiro lá no inferno e a eternidade. Será que não dá para amar Jesus só por ele ter nos livrado do inferno? Ter prazer, alegria, disposição, abrir o seu entendimento. Satanás quer te destruir, te levar para lá. Jesus quer te lavar no sangue dele, tirar a arrogância, tirar a ignorância, tirar tudo que não presta. Ele está trabalhando conosco, ele está rastelando a nossa vida e tirando a palha para ficar só o trigo. Nós temos que entender isso. Mas é muito difícil quando... A grande tribulação é chamada na Bíblia como também, né? Tem outros nomes aqui. O dia do Senhor, o qual Deus entrará em juízo com o mundo altivo, rebelde e impenitente, que não ouviram e nem obedeceram a sua palavra. Não é que Deus é vingativo, embora se chame de vingança. Não. É que nós já estávamos condenados a isto, antes que Jesus viesse, e Ele veio e se ofereceu para nos salvar, da ira futura. 1 Tessalonicenses 5,9, abre lá, 1 Tessalonicenses, aos Tessalonicenses 5,9. Ok? Vamos lá, 1, 2, 3. Primeira coisa, Deus não nos destinou para a ira. Ele quer nos livrar da ira futura. Primeiro, por isso que fala, vê lá, 1 Tessalonicenses 2, 9 e 10, ou 9, 2, 9 e 10. Glória a Deus. Vamos lá, olha o que está escrito, vamos ver se é aqui mesmo. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para sermos no pesar, não, então é segunda. Ah, não, perdão. Primeiro capítulo. Porque, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós já estávamos condenados, e agora Jesus vem nos livrar da ira futura. Então, não é vingança, é na verdade a consequência da minha ignorância. É o que está dizendo o texto que lemos aí, não é? De Mateus 24, 21. Então, irmãos,
Quando isso ocorrer na terra, é a consequência do meu pecado e do seu pecado que virá. Tudo que na terra se planta, na terra se colhe. Se você plantar arroz na terra, não vai colher feijão, nem de soja, nem o outro, nem o outro. Você vai colher arroz. Na terra do que se planta, se colhe. O homem vai colher tudo que semeou aqui. Quando ele aceita Jesus, vem o perdão de tudo. E em Cristo somos novas criaturas. É por isso que uma pessoa estava dando um testemunho em certa ocasião, e eu indagando na mente sobre, estava dizendo, eu fiz tanta coisa errada e tal, não sei o quê, mas agora Deus limpou o meu nome, e eu não tive que cumprir pena nenhuma, porque Deus lavou o meu nome. Aí muita gente deu glória a ele, eu falei, mas... Aí eu pensei em justiça, o cara errou, a consequência, qual que é certo, o que é errado, né? E aí Deus falou no meu coração claramente, este homem que você está ouvindo, não é mais aquele. Este aí agora é nova criatura. Aquele homem merecia, mas este agora foi lavado. Foi isso que aconteceu com os meus pecados e com seus pecados. Eu mereci o inferno, a condenação, a grande tribulação e tudo que não presta, eu merecia. Mas quando Jesus veio e me lavou, ele me fez nova criatura. Aquele homem que merecia o inferno ficou sepultado em Cristo, e agora levantou-se um que merece o céu por causa do Cristo que está na vida dele, por causa do Cristo que está na sua vida. Ame essa salvação acima de tudo, meu querido. E aí, esse tempo de grande tribulação será o derramar do cálice da ira de Deus. Irmão, você não sabe o que é isso. Será o período dos 3 ais de Deus na terra. Um ai é um cataclisma, um transtorno, uma coisa terrível na terra inteira. 3 ais abala a terra e a estrutura dos homens. Isso vai acontecer no segundo período da grande tribulação, e nós vamos falar sobre isso. Então, meus irmãos, será o trabalhar. Quais os propósitos de Deus na grande tribulação? Primeiro, salvação de Israel. Deus tem uma nação e ela está eleita. Israel é a nação eleita. Vai ser salvo. Só que salvar a nação não é salvar todos. A salvação está condicionada somente através daquele que na cruz morreu, tomando sobre si os nossos pecados. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Somente por Jesus. Eles vão reconhecer aquele que eles traspassaram. Eles verão, e aí haverá conversões. Os que se converterem serão salvos, Israel será salvo. Por isso que Paulo usa o termo remanescente. Nem todo Israel será salvo, mas os remanescentes, por só Cristo Jesus pode salvar. Por isso que Paulo quer levar Jesus aos judeus, porque senão não precisava, já estava eleito, como alguns interpretam forçosamente, forçam o texto. Ok? Está dando para assimilar? Esta aflição sem precedente na história será universal, todo o mundo. O castigo de Deus virá sobre os moradores da terra, conforme descrito no livro de Apocalipse, capítulo 6 ao 19. Aí vai falar de 7 trovões, de 7 selos, de 7 taças, dos 7 mais alguma coisa, e vão ser os momentos terríveis. Cada um dos selos, cada uma das taças, cada praga desta que virá sobre a terra, vai destruir partes da terra. Serão momentos tão grandes de dores, que pessoas pedirão para morrer, mas será a morte tirada por um período, para que haja o sofrimento das suas falhas, dos seus pecados, dos seus erros experimentados nesse tempo. Pastor, e é melhor morrer antes?
Eu acho que não. Porque quem morrer sem Cristo já vai direto para o inferno. Já é pior sofrimento do que este. E nesse tempo haverá uma chance, uma oportunidade de conversão, e dependendo dela. Por quê, pastor? No questão, haverá salvação dos ímpios? Haverá. Quem são estes? São aqueles que vieram. Que multidão é essa de veste salpicada do sangue do Cordeiro? São os que venceram a grande tribulação. Haverá. Só que o Espírito Santo não vai habitar em nós, na pessoa, nós vamos estar com Jesus, pelo amor de Deus. O Espírito Santo não vai habitar nessas pessoas como habita em nós nesse tempo. Ele pode agir dentro dela, pode agir por ela, ele pode agir fora dela, ele pode dar sinais, etc. Mas não será aquele que habitará no ser. Aproveite, porque o Espírito Santo está aí. Ele te dá força, ele fala com você, ele te levanta. Muitos estão dentro da igreja até hoje, porque o Espírito Santo está aí. Não entristeça o Espírito Santo. Mas ele vai agir. E aí, depende, tem uma corrente teológica que acredita que não serão salvos aqueles que rejeitaram hoje a salvação tão clara. Porque eles rejeitaram sabendo e entendendo. Mas outros acreditam que mesmo na grande tribulação, muitos destes se converterão, entrarão em acerto e concerto com Deus, e estarão agora pagando com o próprio sangue a sua fidelidade, para que indo até o fim, possa alcançar o céu. Ok? Pastor, o que eu acredito nesses dois? Nenhum, irmão. Acredita só que você vai ser arrebatado antes, seja fiel antes, seja firme antes, não corra riscos. Diga para o seu irmãozinho aí perto aí, não corra risco, seja fiel. Diga fiel. Brinca com a salvação não, irmãos. Esse tempo é terrível. Tem gente que pega a Covid e nem sabe, depois descobre que está imunizado, nem sabe. Outros pegam, estão com a saúde boa e morrem. Ligaram para o irmão nosso aí, um médico amigo dele, ligaram para um irmão de outro lugar, chorando, dizendo, se cuide, eu estou diante de uma pessoa com 31 anos de idade, forte, saudável, entrou aqui, não sei se tem uma semana ou 3 dias, já foi a óbito por causa desse Covid. Ou seja, quem está no controle é Deus. Esteja pronto, meu querido, esteja pronto. Esteja pronto. Guarde essa palavra, esteja pronto, em nome do Senhor Jesus. A palavra profética tem predito que virá uma grande tribulação sobre a face da terra. O próprio Jesus falou muitas vezes sobre isso, nós lemos 24:31, também tem Marcos 13:39. O profeta, Jesus fala que homens desmaiarão de terror, irmãos. Quando fala homens desmaiando, aqui são homens valentes. Homens fortes, valentes, desmaiando de terror. É uma aflição sem precedentes. O profeta Daniel chamou aquele tempo de um tempo de angústia, 12:1 de Daniel. Será um tempo como nunca houve no universo. E nós, em Lucas 21, 25, 26, que fala também sobre o que eu disse, lemos a respeito da angústia das nações e como os homens desmaiarão de terror. O profeta Sofonias fala sobre as densas trevas que dominarão o tempo. Sofonias 1, 14 a 18. Nós temos alguns livros escatológicos no Antigo Testamento que atestam as escrituras do Apocalipse, que são livros de Zacarias, livro de Daniel, livro de Isaías e outros poucos. São livros escatológicos. A grande tribulação também é chamada por outros nomes. Quais são? Dia do Senhor, Sofonias 1,14, ira do Cordeiro, Apocalipse 6, 16, última semana de Daniel, Daniel 9, 24 a 27, tempo de angústia de Jacó, Jeremias 30, versículo 7, Sofonias 1, 15, ira futura, lemos 1 aos Tessalonicenses 1, 10, 5, 9, Apocalipse 6, 16, 17,
tempo de destruição, 1 aos Tessalonicenses 5:3, tempo de eclipse, escuridão, Isaías 24:10-23, Amós 5:18, tempo de castigo, Ezequiel 20, 37 e 38 os versículos, tempo de choro, tempo de pranto, Amós 5, 16, 17, tempo de aflição, Mateus 24, 21, dilúvio de açoites, olha que palavra dolorida, um dilúvio de açoites, Isaías 28, 15 a 18, dilúvio de açoites. Terrível, sim ou não? O senhor está querendo passar medo em mim? Não, só querendo falar as verdades que estão escritas, e cada um de nós devemos dar conta das verdades que ouvimos e aprendemos. A grande tribulação, agora vamos entrar nos detalhes, terá uma duração de 7 anos. Esses 7 anos, como eu já disse anteriormente, será dividido em 2 fases, 2 partes. Primeiro, 3 anos e meio, e depois os outros 3 anos e meio. Primeira fase será de paz. O anticristo trará para o mundo uma aparente correção, um reparo. O mundo será melhorado, entre aspas, na pessoa desse líder mundial chamado de anticristo, que, como eu disse para vocês no domingo passado, próximo, não virá como se fosse um mal, virá com um papel de prêmio Nobel, de pacificador, de um camarada que quer ajudar todo mundo, aquela conversa assim: olá, meus irmãos, e todo mundo pensando que aquele camarada é o Messias que deveria vir. Ele será um grande solucionador dos problemas mundiais, e ele será adorado posterior como um Deus. Segunda fase, termina a falsa paz, nos 3 anos e meio que faltam para completar os 7 anos. São 3 anos e meio de juízos, onde Deus irá derramar as pragas do Apocalipse sobre os homens, e haverá pestilências em todo o mundo. Fazendo assim, o Senhor estará frustrando o reinado do anticristo, que a Bíblia chama de grande tribulação. Então, a primeira parte é uma parte de falsa paz e acertos para o mundo todo, e as pessoas vão amar esse camarada. Segunda parte, ele será revelado e começará tudo o que falaremos um pouco mais à frente. A grande tribulação, então, vai durar quanto tempo? 7 anos. Daniel 9, 27 e 7, 25, Apocalipse 12, 6. Esse aqui não vai precisar de falar, eu vou soltar. No capítulo 7, versículo 25 de Daniel, é indicado de forma muito concreta a duração da grande tribulação. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui está falando de 3 anos e meio. Em Apocalipse 12, 6 fala de 1260 dias. E Apocalipse 13, 5, 42 meses. 3 anos e meio. É notório que o apóstolo João, o qual igualmente descreve esses 3 anos e meio, usa as mesmas expressões de Daniel. Apocalipse nós lemos 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí vem aquelas, está dando para captar? Sim? Aí vem aquela questão das 70 semanas de Daniel. Ali podemos verificar que a última semana, que equivale ao período de 7 anos, das 70 semanas, que ainda não se cumpriu, é exatamente a grande tribulação, que terá a duração de 7 anos.
E aí vem as contas aqui, eu não vou falar que vai confundir sua cabeça. A primeira fase da grande tribulação, vamos entrar nos detalhes. A primeira fase, são de 3 anos e meio, terão os seguintes acontecimentos. Nessa primeira fase, a igreja está onde? No céu. A igreja vai ser julgada, galardoada ou não, coroada ou não, tem as 5 coroas da igreja, né? Ou não. E depois dos 3 anos e meio lá, que deu julgamento, haverá os outros 3 anos e meio para as bodas, a santa ceia com o Cordeiro de Deus. Enquanto a igreja está sendo julgada, a terra está em falsa paz, olha o contraste. E a igreja está ali, passando pelo julgamento. Quando termina, aqui começa a grande tribulação, o terror, e lá começa a festa. Eu disse festa, bodas do Cordeiro, alegria por estar ceando com o Cordeiro de Deus, que tirou os pecados do mundo. E aí, aqui na terra, vamos aos detalhes, 3 anos e meio, o que vai acontecer? Israel terá pleno domínio de Jerusalém, mas aqui há uma controvérsia também, porque o anticristo, ele vai trazer a paz, entre aspas, ao povo, e a Bíblia diz, cuidado quando ouvir falar de paz, é a falsa paz. Já viu aí que o Trump conseguiu uns acordos de paz aí, Emirados Árabes e tal, uma coisa sem precedentes, já são sinais da volta de Jesus, viu? É uma coisa que jamais aconteceria e não vai acontecer, vocês vão ver o desenrolar disso aí, é terrível. Aí virá o anticristo trazendo um acordo que ajudará a todos. Por exemplo, o grande sonho de Israel é construir, presta atenção, é construir o 3º templo. Esse é o sonho de Israel. Israel teve que reinventar sua maneira de servir e adorar a Deus, quando foi tirado o templo, porque eles serviam a Deus pelos sacrifícios. E agora não tinha mais jeito, aí veio o Talmud, veio mais alguma reinvenção do judaísmo, para continuarem servindo a Deus, entendeu, irmãos? Olha aqui, tanto que a gente aprende com Israel todo o tempo. Eu fui lá 4 ou 5 vezes, não lembro, acho que umas 4, e a gente aprende demais com aquele povo, mas demais. Eles, se destruir as igrejas em Anápolis, vai desviar um punhado de gente. Se fechar as igrejas, vai desviar um punhado de gente. Fechar e destruir o templo, Israel se levantou para continuar servindo a Deus. É uma nação eleita. Tem gente que desvia à toa. Eu fiquei sabendo de umas pessoas que desviaram porque chegaram na igreja e dentro da igreja cada um pegava o negócio do álcool para pôr na mão. E aí, passava isso ou aquilo, cada um fazia isso na entrada da igreja. Não é como nós aqui, que já tem a pessoa que faz tudo, né? Por causa disso, a pessoa diz que saiu da igreja porque não tinha segurança. Irmão, infeliz, você não quer saber de Deus. A gente vai num restaurante, é desse jeito. Você vai no supermercado, é desse jeito. Você vai não sei mais aonde, uns lugares aí, muito desse jeito. Uai, meu filho, você pegou no negócio, mas não jogou álcool, não higienizou? Mas nós estamos inventando coisa para abandonar Jesus. Esse tempo é o tempo que está revelando quem quer Deus e quem não quer. Tem que estar brincando com Deus, quem não está brincando. Ei, eu quero Deus. É melhor morrer na igreja com Deus do que morrer desviado sem Deus e com saúde. Mas é claro que aqui a gente repara tudo e faz tudo higienicamente, tudo da maneira correta. Está vendo, Wesley, como é que é a coisa? As pessoas desviando, né? Por causa de um negocinho na igreja. E outra coisa, não tem igreja que faz, que a pessoa está lá na porta recepcionando? Então vai para outra. Você não quer, não é Deus? Jesus não é tudo para você? Então vamos buscar a maneira de estar com Ele sempre. Ainda que derruba o templo, eu sou o templo. Mas também não vem com essa interpretação que eu sou igreja, eu sirvo Deus lá dentro de casa, que isso é conversa de desviado. Ninguém serve Deus dentro de casa quando tem uma igreja para ir. A gente só serve Deus dentro de casa quando não tem lugar para ir. Mas quando tem lugar para ir, a gente ama estar no lugar que se vai para aprender a palavra de Deus e comungar a mesma fé e alegrar em adoração diante
do trono do Senhor. Vocês concordam? Então, o anticristo vai dar a Israel um certo domínio sobre Jerusalém. E o templo, por exemplo, de Israel, onde que constrói o templo de Israel? Não é lá no lugar do domo da rocha. Aquele lugar foi colocado estrategicamente pelos muçulmanos por causa de Meca, por causa disso, por causa daquilo. E alguns estudiosos descobriram que o lugar do templo não é aquele, ele está fora. E aí o anticristo vai conseguir um acordo que Israel possa construir o templo no lugar do templo. Aí os muçulmanos adoram na sexta, os judeus adoram no sábado, Shabat, e os cristãos adoram no domingo. Ele vai arrumar um jeito, porque cada um tem um dia de adorar, e vai fazer acordo, e vai beneficiar cada um com aquilo que eles mais queriam. E aí todo mundo vai olhar e falar: houve paz. Esse anticristo agora está sendo amado. Vai resolver o problema da fome, vai resolver o problema de pestes. E aí, esse período vai ter um período de falsa paz. Israel vai fazer, então, um acordo com esse anticristo. Num período de 7 anos, porque o anticristo trouxe o templo. Só que com 3 anos e meio, vai haver uma quebra, aí nós vamos falar mais na frente. Israel irá construir o templo, o terceiro templo que foi derrubado por Roma, em 70 depois de Cristo. O livro com os 7 selos será aberto, as histórias se abrirão, e as 2 testemunhas darão as suas profecias nesse período. Ok? Yes? Segunda parte da grande tribulação, quando vai irromper isso. Israel será invadida pelo anticristo. O anticristo sentará no templo exigindo adoração. É aí, meu filho, Israel só adora Deus. Israel não abre mão disso. Pode ser miserável, pode estar em pecado, pode ser o que for, mas para eles Deus é um e pronto. A gente tem que aprender muito. O meu Cristo é o meu Senhor e acabou. Não, tem gente que agora, tem gente que adora Jesus, adora Maria, adora Paulo, adora pastor, adora padre, adora, irmãos, a Bíblia ensina a adorar o Deus que é trino. Somente a Deus adorarás. João se dobrou diante do anjo. O anjo falou assim: não faça tal. Eu sou conservo teu. Adore a Deus. O anjo não aceitou ser adorado. Tem gente adorando o anjo, né? O Pedro chegando na casa de Cornélio, Cornélio se atirou nos pés de Pedro. E Pedro disse: não, levanta, nós somos homens iguais. Adore a Deus. Agora o anticristo vem e exige adoração. Israel nunca faria isso. Você faria? Parece que faltou resposta. Tem hora que nós adoramos um carro. Brigamos com o pai, com a mãe por causa do carro. E a Bíblia diz que eu tenho que amar pai e mãe, honrar e respeitar. A Bíblia não diz que eu tenho que amar o carro, honrar e respeitar. Ele diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Coisas a gente usa, pessoas a gente ama. Nós temos que aprender, tem certas idolatrias. Evitem andar na igreja, irmãos, por favor. Isso faz parte da segurança. Escute aqui uma coisa, meu irmão. Cuidado com as idolatrias que vêm camufladas. Tudo aquilo que te tira de Deus é uma idolatria, é um ídolo. Tudo aquilo que te tira de ser servo, de ser filho, é um ídolo. Cuidado. As 2 bestas nesse período, o segundo período, o falso profeta e o anticristo estarão manifestos claramente. As 7 pragas serão derramadas. A batalha do Armagedon vai acontecer das nações contra Israel. O espírito demônio controlará os reis da terra. Os reis do Oriente marcham rumo a Israel. Irmãos, esse espírito de demônio controlando reis, nós já vemos isso hoje. É claro e notório em muitos lugares. É uma coisa terrível. Uma chuva de meteoro
de até um talento, que equivale a 34 quilos, vai acontecer. Já tivemos sinais disso? Nesse tempo? São sinais. É o prenúncio que vai haver tudo isso numa escala terrível e pavorosa nesse tempo. Irmãos, caíram pedras de granizo no sul esses tempos, enormes. Agora aqui está falando de pedras de 34 quilos caindo. Blá, 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 blá. Você já entrou em chuva de granizo com seu carro? Estando dentro de um carro? Já viu como que acontece? Pedrinhas desse tamanho. Agora imagina de 34 quilos. As 7 trombetas do juízo de Deus, a volta de Cristo com seus santos para livrar Israel no final do período das 7 semanas de ano, da semana de anos. Quando terá início a grande tribulação? A Bíblia é clara a respeito. Será a última semana de Daniel. Vou ler 9:27 de Daniel, olha. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana, aqui é de anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui o inimigo vai querer, o anticristo vai querer oferecer sacrifício, por exemplo, de porco no altar do templo de Israel. É a pior blasfêmia que alguém pode fazer. E quando ele exigir adoração e levantar uma estátua dele, e é interessante que essa estátua vai falar, não tem umas estátuas que falam por aí, que chora sangue, mas não sei o quê? Sim ou não? Irmão, é estátua, só sirva a Deus. Você quer servir os sinais ou quer servir a Deus? É por isso que eu trabalho muito a igreja aqui, para não seguir milagres, para não seguir sinais. É maravilhoso receber milagre, é maravilhoso os sinais, é maravilhoso as revelações, as profecias, mas não dependa delas, siga as pisadas de Jesus Cristo. Ame Jesus. O maior culto de libertação é o culto da palavra sendo ensinada. O maior culto de campanha, nós fazemos as campanhas nas quintas, é quando a palavra é recebida, atendida e obedecida. Ok? Então vai ser nesse tempo. A primeira metade vai ser marcada por esse reinado do anticristo. Ele é o Senhor, resolve tudo nesses primeiros anos, 3 anos e meio. Ok? Segunda metade, a grande tribulação. E aí nós já lemos 1 Tessalonicenses 5:3 diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum, não haverá maneira, de modo nenhum escaparão. Ok, então? Abram lá, 2 Tessalonicenses 2:4. 2 aos Tessalonicenses 2:4. Permaneça com a Bíblia sempre aberta. Segunda aos Tessalonicenses 2:4. Glória a Deus. Está escrito: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele quer usurpar. Essa aqui está bem claro, né? Que é o Satanás. Por quê? Porque esse era o desejo dele do início, colocar o trono ao lado do trono de Deus. E aqui o inimigo se levanta contra tudo que adora a Deus. Irmãos, uma das maiores batalhas no meu ministério, que não é meu, é do Senhor, é levar a igreja para ser adoradora. Levanta a mão, irmão, dá glória a Deus. Irmãos, vamos adorar. Irmão, não é assim sempre? Enjoado demais, não é? Tem gente que quer sair da igreja só porque eu sou enjoado, assim. Mas eu estou te falando, é para o seu bem, pelo amor de Deus.
Adorar não faz mal para ninguém, só faz bem. Adorar renova, adorar fortalece, adorar me leva para perto de Jesus, adorar me faz agradar a Deus, adorar me enche do Espírito Santo, pelo amor de Deus. E aí vem o anticristo, levanta contra tudo que se adora a Deus e o povo vai obedecer. Isso aqui me provoca ciúme. Eu vou adorar. Esse tempo da segunda parte será o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, 2. Irmão, aqui, como diz a Caroba, não lembro mais do ditado, aqui a coisa vai ficar feia. Porque não é que, escute bem, só mais uma vez, não é que Deus vai me espremer, não, os meus pecados me espremerão, os meus erros, as minhas falhas, eu enfrentarei aquilo que eu mereço, entende? Por isso escapa-te por tua vida, se lava no sangue do Cordeiro de Deus, ame, perdoe, compreenda, se lave na alma, principalmente, o primeiro lugar que a gente tem que lavar é a alma, que é a sede dos sentimentos, é a sede da consciência, da subconsciência, é a sede dos desejos, dos amores. Lava a alma no sangue do Cordeiro de Deus. Foi logo em Isaías 61, 1 e 2, que Jesus leu, foi logo essa passagem, no dia que entrou na sinagoga. E foi-lhe dado o livro, pois quando abriu a escritura, achou esta passagem. Ele leu, mas quando chegou a palavra, o dia da vingança, cerrou o livro e entregou-se ao sacerdote. Lucas 4, 16 a 20. Por quê? Porque era o período que Jesus estava vindo. Por que ele fez essa parada? Porque naquele tempo ele não tinha por missão executar vingança, mas salvar. Esse período está reservado lá para frente. Ele estava vindo na primeira vinda, Salvador. Aí a segunda vinda, na terra, aí a coisa é diferente. Objetivos de Deus na grande tribulação, já falei alguma coisa. Primeiro, repreender, castigar e educar Israel com vara de juízo, preparando os judeus para enfim aceitarem a Jesus Cristo como Messias prometido. Ezequiel 20, 37, Deuteronômio 4, 30, Mateus 23, 37 a 39. Também, separar os judeus fiéis a Deus, Zacarias 13, 8 e 9, Apocalipse 14, 1 a 3. Terceiro, castigar os ímpios, que rejeitaram o maior presente de Deus, que é o amor de Cristo e o amor que é Cristo. E não se converteram dos seus pecados, pois recusaram a luz de Cristo para viverem em trevas. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. E preferiram crer nas trevas e na mentira do diabo. Irmãos, escute, você que está pela internet, entenda em nome de Jesus. A maioria das pessoas que saem da igreja saem dando desculpas. Na igreja todo mundo é falso. Olha que blasfêmia. Será que todo mundo que está aqui é falso? Na igreja tem muita gente que não quer saber disso. Irmão, e Jesus não falou nada disso? Jesus não nos avisou que haveria o joio no meio do trigo. Jesus não nos avisou dos falsos irmãos. Jesus não nos avisou que nós tínhamos que perdoar uns aos outros e suportar uns aos outros. Irmãos, é a sua salvação que está em jogo. Ame, perdoe, compreenda, suporta.
Aí a pessoa sai falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, e às vezes pessoas que a igreja deu cesta, que a igreja deu dinheiro, que a igreja deu isso, que a igreja visitou nisso, que a igreja acompanhou naquilo, mas agora a igreja não presta, porque escute bem, aqui não é desabafo não, aqui é alerta para você não cair nessa enroscada do Satanás. Tem pessoas nas igrejas que você pode dar uma manutenção para ela de R$ 500 por mês durante um ano. O dia que você tirar, ela sai da igreja porque você parou de cuidar. E quando alguém for lá, fala que esse irmão não me ama. Um ano de R$ 500 por mês. Eu nunca fiz isso aqui não. Estou dando um exemplo, ninguém vai ficar pensando coisa não. Nós já fizemos outras coisas. Mas para você ter noção, às vezes a igreja te ajudou no mês que você mais precisava, mas os outros meses você ficou falando mal da igreja, porque não ajudou os outros meses. Irmãos, a maior ajuda da igreja é te levar para o céu. A segunda maior ajuda da igreja é abrir uma porta de emprego para você. A terceira maior ajuda da igreja é te ensinar a ser valente para enfrentar seus problemas. A quarta maior ajuda da igreja é dizer que está orando por você todo dia. É por isso que o povo vai amar o anticristo, porque o anticristo vai querer resolver. Está entendendo ou está difícil? Ame a igreja, ela é a igreja do Senhor Jesus. Que mais vai? Os objetivos na grande tribulação. Trazer aflição e angústia porque rejeitaram Jesus como Salvador da humanidade. Derramar a ira de Deus. Destruir o império do anticristo, desestabilizar o atual sistema mundial, implantar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Deixa eu só falar só mais esse aqui. A igreja e a grande tribulação. O pré-tribulacionismo ensina que o arrebatamento da igreja, tanto os santos vivos quanto os mortos, ocorrerá antes do período de 7 anos da tribulação, que é o que nós defendemos, antes do início da 70 semana, como que fala 70? 70ª semana de Daniel, que nós falamos aqui. E aí tem outras visões, que nós não vamos falar aqui para não confundir, ok? Mas nós já provamos aí no versículo bíblico, e também Apocalipse, abra Apocalipse 3,10, então, só para concluir isso, olha o que está escrito em Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, outra versão, provação, que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam na terra. Qual que é o segredo? Guardar a palavra da paciência, guardar a palavra de Deus, ter paciência em viver os mandamentos de Deus, e nós seremos livrados. Ok? Então a igreja vai passar pela grande tribulação? Não. Olha o que diz Apocalipse 6, 16 e 17. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? A igreja jamais enfrentaria isto tendo recebido o Cordeiro, tendo aceitado Jesus, porque aqui é o derramar da ira de Deus, e Deus não vai derramar ira contra aqueles que são seus filhos, sua igreja, sua noiva amada e querida. Ok? Então tá bom, vamos ficar sobre os pés. Meu irmão, que esse estudo traga temor para os nossos corações. Que esta palavra faça com que eu e você possa nos levantar. Tem alguém
querendo roubar a sua fé. Tem alguém querendo roubar a sua coroa. Tem alguém querendo fazer você parar na caminhada. Tem alguém que durante todo esse culto quis que você não entendesse essa palavra. Porque essa palavra, quando entendida, nos enche de temor e tremor diante do céu. Fuja desse alguém. Ele é o anticristo, ele é Satanás e ele quer sua condenação. Tem alguém aqui querendo te convencer da justiça, do juízo, do pecado e da verdade. Tem alguém aqui querendo renovar a sua fé, te fortalecer, te levantar. Tem alguém aqui querendo abrir os seus olhos espirituais e te fazer um cidadão dos céus, uma cidadã dos céus, uma pessoa convertida, salva, preparada para o dia da volta do nosso Senhor. Tem alguém aqui querendo te dar vestes novas, vestes de louvor, vestes de santidade, vestes de justiça, vestes de adorador, vestes brancas, aleluia. Tem alguém aqui querendo te guardar para aquele grande dia. Este alguém é o Espírito Santo do Senhor. Sim, Gileade. Eu não falei sobre isso hoje, mas aí eu falo para você aqui em particular, tá bom? A questão dos anjos, irmãos, só para adiantar, os anjos só vão fazer quando ouvirem a ordem. Eles não são livres para fazer, para trazer as pragas, para provocar a perca da terceira parte da plantação, a derramada de chuva de fogo, de sei o quê. Não, só quando Deus fala, eles atendem e vão. Atende e vão, atende e vão. Para mostrar que toda a ordem, todo o comando é do trono de Deus que sai. Entendeu? Quando Deus determinar algo sobre a sua vida, pode ficar tranquilo. Porque ele vai ser obedecido. Até o que não existe obedece à voz de Deus. Pois nós falamos. Ok? Vamos orar, meus irmãos? O que nós vamos orar numa manhã como esta? Você já sabe? Senhor nosso Deus e Pai, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas cegueiras e a nossa surdez espiritual, perdoa as nossas ignorâncias, as arrogâncias, perdoa porque muitas vezes nós idolatramos coisas. Perdoa por não dar crédito à tua voz muitas vezes, à tua palavra. Senhor, nos perdoe por muitas vezes, num tempo como este, nem assim repararmos nossas vidas e nos voltarmos mais para o Senhor. Perdoa as vezes que erramos, perdoa as vezes que pecamos, perdoa-nos, lava-nos no teu sangue. E nós te pedimos, nos levante como a igreja que o Senhor possa usar nesses dias. Usar o testemunho sem palavras. Usar o ir e vir. Usar por causa da maneira que vestimos, da maneira que nós falamos, da maneira que nos comportamos, da maneira que trabalhamos nos nossos empregos. Oh, meu Senhor, lava-nos no teu sangue. E faça-nos resplandecer como astros no mundo, no meio de uma geração perversa, corrupta, perdida. Nos faça brilhar a tua luz, ó Deus, nos enche do Espírito Santo e nos faça amar
com o amor não dos homens, mas o amor do Senhor, o amor perfeito, o amor que não há de ciúmes, não se vangloria, não ressente do mal, não folga com a injustiça, não se ufana, não se ensoberbece, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que ama as coisas do Senhor e não as do mundo. O amor que se rende a ti, custe o que custar, e tão somente assim. Abençoe a igreja. Faça-nos prontos para o evangelismo da última hora. E faça-nos mais prontos ainda para o arrebatamento da igreja. Ou, escolhendo o Senhor, o dia da nossa morte nesta terra, para a salvação eterna na tua glória, na eternidade, na nova Jerusalém. Ajude a todos nós e aos que estão pela internet, Senhor. É a nossa oração. Nos ajude a ser fiel até o fim. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Podemos continuar? Nós estamos indo mais superficialmente, porque esse assunto, irmãos, nós tínhamos que ficar até o fim do ano que vem, porque tem muita coisa. Mas já está dando para aquecer os nossos corações e ter um entendimento básico de tudo isso, ok? Se você tiver alguma dúvida, põe no papel, antes da próxima escola, entrega para mim e para a gente falar aqui. Mas procure esclarecer dúvidas somente daquilo que você já ouviu. E aí espere até o final. Se no final não falar de outras coisas, aí faça as perguntas, ok? É assim que se faz nos seminários e outros lugares assim. Vamos orar pela Ingrid, continuar orando. A Marla Cardoso, né, que está lá em Goiatuba com câncer. Irancilene, tentativa de suicídio. Se for parente, se for alguma pessoa, irmã, ela tem que ser levada diante de uma autoridade espiritual, para ser conversado, para ser orado. É muito importante. Claro que nós vamos orar para Deus livrar, mas é muito importante se conseguir fazer isso. Domingos, Covid, irmã Angelita e Josias, restauração da saúde, continuamente estamos orando. Kelly, Cristina, Valci, Edivaldo, Lara, Yasmin, Bruna, libertação, salvação. Irmã Margarete, dor na nuca e tontura. Pressão, irmã Margarete, já mediu? Vamos orar por ela. Maria Isabel e família, e os irmãos que estamos orando. 24 contas pelo Face, 35 pelo YouTube, 177 aproximadamente pessoas assistindo conosco esse culto. Vamos orar? Se você crê que Jesus cura, então você vai colocar o nome a mão no local da enfermidade. Se for coluna, se for os rins, se for pulmões, não tiver como colocar, você coloca na cabeça, no local que está doendo, e você vai dizer: em nome de Jesus, eu rejeito essa enfermidade, eu creio no milagre, eu creio que o Senhor curou. Mas tenha fé. A maioria das pessoas que testemunham a cura, elas testemunham que naquele dia, eu vou ser curado, Jesus vai me curar hoje. São propósitos, ok? E não há nenhuma enfermidade que Jesus já não tenha vencido ela no Calvário. Nenhuma paralisia, nenhuma cegueira, nenhuma surdez, nenhuma mudez, nenhuma diabetes, nenhuma AIDS, nenhum nada que Jesus já não tenha vencido. Pastor, mas por que eu tenho enfermidade? Porque Ele permite, e quando Ele permite, irmãos, por isso que Ele disse que vai curar. Quando Jesus disse vou curar, é porque Ele estava dizendo o quê? Vai ter enfermidade, não é? Paulo teve espinho, né, que ninguém sabe qual que era o espinho de Paulo. Timóteo teve enfermidade. Eliseu morreu enfermo. Imagina Eliseu. Mas também quando caiu um defunto lá nos ossos dele, só tinha ossos, ressuscitou o defunto. Sabe o que Deus está falando? Eu curo quem eu quero, faço milagre, estou usando até os ossos dele, só para vocês saberem que eu tenho poder.
Usou os ossos dele, ressuscitou o morto. Não podia curar o doente? Podia, mas Deus é que está no trono e a gente crê no milagre toda hora. Coloca a sua mão aí, você que está pela internet também, em nome de Jesus. E vamos continuar orando pelo nosso pastor, que só está ficando melhor, graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós invocamos o poder e a glória do nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo, Ramanto Kassamai, que está em nós, que está conosco, que é por nós a igreja santa e lavada na face da terra, pelo sangue de Jesus, o Cordeiro Santo. Em nome de Jesus, eu neutralizo o poder das enfermidades. Em nome de Jesus, eu neutralizo as resistências. Não tem poder de toda e qualquer enfermidade física, espiritual e psicossomática, seja nesta casa, seja pela internet. Onagassa Plashamai, em nome de Jesus, sem poder agora. E ao ouvir o nome de Jesus, vai saindo desse corpo agora, essa perna direita, o joelho direito, atrás desse joelho, toda infecção, todo mal saia, problema na cartilagem deste joelho, seja resolvido agora, em nome do Senhor Jesus. Vai queimando, queima nessa coluna, queima nestes rins, todo mal, toda enfermidade saia, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus seja sarado, em nome de Jesus o milagre aconteça aí agora. Senhor, esta pessoa que está passando a mão, ou colocou sobre a sua cabeça, está dizendo: sai, eu rejeito essa enfermidade, receba o milagre agora, mulher, você colocou a mão sobre a juntura da coxa com a cintura do lado direito, e você está sendo curada. O Senhor está curando a ponta do fêmur. Baraco petache kamaturakai. Receba o milagre, receba a cura. Na autoridade, está queimando, tem fogo aí nessa juntura da coxa direita, em cima na cintura. Badanto koshamai, receba a cura, receba o milagre. Sai toda infecção, toda inflamação, todo mal-estar, em nome de Jesus desapareça, em nome de Jesus caia por terra, em nome de Jesus sejas curado agora, porque o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades todas. Todos os que lemos os nomes aqui, Senhor, sejam visitados com seus problemas. Liberta esta pessoa do suicídio, expulsa o demônio do suicídio, guarda esta pessoa, salva ela em nome de Jesus. Liberta do câncer, liberta da Covid-19, elimina, meu Deus, o mal, os vírus, cura os infectados. Faça um milagre, toca nestas pessoas, arranca o mal, promove o milagre. O Senhor chama a existência o que não existe como se já existisse. Opera o milagre, opera a bênção, traga o socorro, traga as mudanças, traga a porta aberta, traga o milagre do emprego. Este coração está dando pontada na parte de cima, sai daí pontada, sai daí mal. Esse coração seja curado agora, sarado agora. Receba o fogo de Deus, da cabeça aos pés, queimando toda dor, toda pontada. É a última vez que dá pontada. Receba a cura, da cabeça aos pés, mal-estar, problema de pressão, saia em nome de Jesus. Labirintite, desapareça, saia em nome de Jesus, espírito da enfermidade, seta das trevas, obras do mal, sai, opressão, depressão, sai, tonteira, sai dessa criança, sai dessa pessoa, sai dessa vida, vai embora, sai, mal-estar, preguiça das trevas, queima, sai, em nome de Jesus, esse cansaço, esse mal do corpo, sai. Meu Deus, visita o pastor Francisco, chama a existência o que é preciso no seu corpo físico para a saúde,
para estar saudável, completamente curado. Nós abençoamos em nome de Jesus a vida do nosso pastor Francisco com cura, com libertação de toda e qualquer ação contrária à vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda reza, prece, oração contrária à vida do pastor Francisco está desfeito, quebrado e aniquilado, sem poder, em nome de Jesus. Teu filho seja tocado nesta manhã, sarado, fortalecido, avivado, abençoado, Rakashudaya, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa a pastora Cilei com saúde, da força e da graça, da bênção. Abençoa o pastor Wagner, família, dá ele força, estrutura, graça, direção, para estar à frente deste campo, neste tempo. Ajuda agora, repreenda, arranca, meu Pai, toda pressão e peso sobre a cabeça do pastor Wagner, dá ele paz e graça e segurança. Assim confirma o milagre, assim abençoe a todos que estão orando agora, mesmo pela internet, mesmo na retransmissão. Eu declaro a cura completa, o milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê, recebe, concorda e sabe que Deus operou na vida dos outros e crê e concorda também, vai dizer amém. Glória a Deus. Depois dê o seu testemunho por texto no nosso WhatsApp. Próximo culto da equipe amarela, quinta-feira, 19h20. Hoje à noite, laranja, equipe laranja. Tem misto quente na cantina. Olha que coisa linda, gostosa, né? Para você terminar aquela portinha ali. Tem alguém nos visitando nessa manhã, que eu não vi aqui nenhuma indicação? Tem alguém nos visitando primeira, segunda vez? Não? Ok, Deus abençoe a todos. Willis, Deus abençoe. Estou conhecendo com as máscaras, irmão, com as máscaras. Davi sumiu, Davi. Não pode sumir. Davi mata urso, leão, Golias. Pastor Davi não mata. Deus abençoe. Nabo continue. Ok, então, vamos encerrar. Curva sua cabeça, levante sua mão. Valeu a pena? O grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem confessamos como único e suficiente, e o amor e as consolações, a presença viva do Espírito Santo, seja com todos nós, com toda a igreja agora e para sempre. Os que recebem vão dizer amém. Tome assento, Deus abençoe. Internauta, prepare, vai ter o fim vem. Todas as coisas serão resolvidas. A terra no final será desfeita, ardendo em chamas, tudo se desfará. Haverá novos céus e nova terra. Haverá inferno, condenação eterna. Mas para os que permanecem em Cristo e os seus nomes escritos no livro da vida, a nova Jerusalém, lá não haverá pranto nem dor, nem angústia nem luto, paz, alegria, um gozo eterno na pessoa de Jesus e nós com Ele para sempre. Fica firme, não deixe apagar o seu nome do livro da vida. Deus te abençoe.